Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui nosso estudo de Provérbios, capítulo 26. É um capítulo que fala acerca do tolo, vai falar sobre o tolo e sobre o preguiçoso. São dois temas, e além de outros provérbios que alguns deles são repetidos, né? Mas outros também não são repetidos, tá? Esse tema do preguiçoso, que é um tolo também, né? E da tolice, são dois temas assim de extrema importância nos provérbios, porque imagine você um rei que é tolo e um rei que é preguiçoso, por exemplo, né? O seu reinado vai ser fracassado. E isso não serve só para o rei, isso serve para os homens, para as mulheres comuns também, né? Aqueles que são como nós. Então, esse provérbio vai servir para todos nós, tá? Então, a gente vai começar aqui a falar sobre o provérbio capítulo 26. Já está encerrando os provérbios de Salomão, que vai o capítulo 27, é uma continuação, 28 e 29. Aí, nós vamos ter os outros dois últimos provérbios que não são de Salomão, tá? Vamos lá, então. Então, fala assim, olha... como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim não fica bem a honra, né? Não fica bem a um tolo. Então, por exemplo, neve no verão tem nada a ver, né? No verão você espera sol e não neve. E chuva no tempo da colheita. Ora, a chuva tinha que ser antes para dar crescimento à semente, né? Então você vê que Salomão usa muito uma linguagem do campo, porque a sociedade era uma sociedade totalmente agrícola, né? Então, ele fala de neve no verão, que não tem nada a ver, e chuva no tempo da colheita também não tem nada a ver. Então, não tem nada a ver também você dar honra a uma pessoa tola. Não faz sentido você honrar uma pessoa que é tola. E quando isso acontece, é um grande problema. Ele vai falar sobre isso também, tá? Nesse provérbio aqui, ele vai falar no verso 8, que a gente vai ver daqui a pouco, sobre honrar um tolo, que é uma coisa muito sem lógica. Isso acontece muito no nosso país, tá? Mas isso mostra que a gente tem uma nação de pessoas que são tolas também, né? Grande parte das pessoas são tolas. Alguém vai argumentar, mas os nossos políticos são tolos. Ora, mas os políticos são exatamente o reflexo do povo, né? Então, você tem um povo que gosta do jeitinho brasileiro, então os políticos também vão usufruir do jeitinho brasileiro, que nada mais, nada menos é do que falcatrua, né? Então, vamos lá. Verso 2, Provérbios 26. Como o pássaro foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Então, existe uma situação aqui interessante. A maldição sem causa, né? Então, existe um detalhe. Se a maldição sem causa não se cumpre, a pergunta que a gente faz é: e a maldição com causa? Né? Evidentemente, o oposto também é verdade. A maldição sem motivo não se cumpre, mas a maldição motivada, sim, que tem um porquê, ela se cumpre sim, né? O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Então, ou seja, o tolo ele só está apanhando, vamos falar assim, porque ele é tolo. Porque se ele for sábio, ele não vai apanhar. E aqui nós temos dois versos que você deve ter lido na sua casa, né? Quem pegou aí já deu uma adiantada no provérbio e leu, deve ter ficado assim quebrando a cabeça, como eu também fiquei quebrando a cabeça durante muito tempo. Pensando sobre esses dois provérbios, algumas pessoas, é uma contradição e coisas desse tipo. Na verdade, não é uma contradição, tá? Um provérbio fala assim, olha, eu vou ler primeiro para você entender qual é a problemática disso aqui, para você entender o que eu quero dizer. Verso 4. Não responda ao tolo, ao insensato, né, segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Verso 5. Responda ao insensato, segundo a sua tolice, para que você não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, quando alguém lê esses dois provérbios aqui, um está logo à frente do outro.
Isso foi proposital. Porque se um provérbio desse está lá num capítulo e outro provérbio está em outro capítulo, você vai ver um contexto totalmente oposto e vai dar a impressão de que o provérbio diz uma coisa e o outro é contrário. Como eles estão logo na sequência, já vai facilitar para você compreender. Para ficar mais fácil o entendimento, tá? Eu vou ler aqui na versão, na NVI, tá? Então vou colocar uma Bíblia da NVI aqui pra gente. E aí ela tá assim, olha, ficou bem mais fácil de você entender. Não responda ao insensato com igual sensatez, ou seja, não seja idiota na sua resposta, tá? Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio, tá? Então, quando ele fala não responda ao insensato, não é para você não responder absolutamente. Jesus, por exemplo, ele respondeu a maioria das perguntas, inclusive perguntas idiotas. E Jesus respondia fazendo o quê? Não com insensatez, mas Jesus respondia às vezes fazendo perguntas para eles e não dando respostas, né? Por exemplo, às vezes a pessoa perguntava alguma coisa para Jesus, Jesus perguntava assim: como é que está escrito na lei? Como que você entende? Outras vezes, Jesus até fazia silêncio, né? Também. Então, isso aí vai depender do contexto e também a maneira de você responder. Você não pode responder a um tolo sendo tolo. Responda ao tolo mostrando que ele é tolo, tá? Mas sem se igualar a ele. Verso 6. Como cortar os pés e sofrer o dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. Ou seja, pedir um tolo para entregar uma mensagem, né, no seu lugar ou para alguém, vai doer muito. É como se você cortar os pés e sofrer aquela dor, tá? É um provérbio bem estranho, mas é isso que ele está dizendo. As pernas do coxo, são os 3 provérbios aqui, são meio esquisitos, tá? As pernas do coxo pendem bambas. Ou seja, as pernas de um coxo, elas são bambas, elas não são firmes. Assim é o provérbio na boca dos tolos. Ou seja, um tolo tem provérbio, mas ele não firma aquilo ali. Aquilo ali não é algo sólido para ele, não é algo que realmente faz sentido para um tolo. O provérbio na boca dos tolos também vai ser tema do verso 9. Mas o verso 8 está relacionado com o primeiro. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra ao tolo, né? Ou seja, essa honra vai ser jogada longe. É como se colocar uma pedra numa tiradeira e essa pedra vai ser lançada fora, vai ser jogada fora. Então, da mesma forma, é você honrar um tolo. Por isso que o verso 1 diz: da mesma forma que uma neve no verão não faz sentido e a chuva no tempo da colheita não faz sentido, assim a honra não fica bem a um tolo. Aí você vai e honra um tolo, ele vai, como amarrar a pedra numa funda, que essa pedra vai ser lançada longe, assim é dar honra a um tolo. Você dá honra a ele, ele vai lançar essa honra longe também. Ele é tolo, ele não sabe ser uma pessoa honrada. Como espinho que entra na mão de um bêbado, que machuca, né, e dói muito, assim é o provérbio na boca dos tolos. De novo, ele faz uma comparação estranha, né, mas para falar, da mesma forma é o provérbio na boca de um tolo, né? Ele não serve para nada, só para ferir mesmo. Porque a ideia de um provérbio não é ferir. Mesmo que fira, a ideia de um provérbio é levar uma reflexão para que a pessoa seja melhor do que ela é. Tá? Então o provérbio ele tem esse conceito de uma meditação, de uma reflexão. Tá bom? Vamos lá. Como um flecheiro que fere a todos, imagina, esse cara é um louco, né? Que sai, como seria hoje esses atiradores que saem atirando para todo lado. Assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Primeiro que apareceu, eu estou contratando. Isso não serve só para contratar, não. Isso serve para relacionamento também, tá? Eu acabei de sair de um trauma no meu relacionamento. O primeiro que apareceu, eu estou pegando para aliviar minha dor. Você vai morrer, você vai sofrer ainda mais, né? Mas aí aqui acontece, esse provérbio diz sobre aquele que está contratando os tolos. Então, quem você contrata também, é importante você saber.
Quantas vezes a pessoa contrata uma pessoa para fazer um serviço em casa, seja de construção ou qualquer outro serviço, e depois ele reclama, mas às vezes bastava ele perguntar a alguém sobre a índole daquele trabalhador, sobre a capacidade dele, né? O próprio provérbio fala que um trabalhador que faz bem aquilo que ele faz vai estar diante dos reis, dos príncipes, dos poderosos, né? E aí, como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Aí você vem o princípio de, ao invés de contratar os primeiros que aparecem, você tem uma seleção, né, de funcionários ali. As empresas aplicam isso, né? As empresas que prezam por um bom serviço. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, isso aqui vai ser repetido por Pedro, né, na segunda carta de Pedro. Deixa eu ver, está até aqui embaixo. 2 Pedro 2, 22, né? 2, pronto, fica fácil. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, imagina, o cão vomitou e está comendo de novo o seu próprio vômito, é algo nojento, né? Meio estranho. Assim é o insensato tolo que repete a sua tolice. Então quer dizer, e aí Pedro, se não me engano, vai aplicar isso aqui aos falsos mestres, né? E aí, o que acontece? A pessoa é tola, errou, ele deveria fazer o quê? Aprender. Não, mas ele é tolo. Aí ele vai lá e repete a tolice. Ele vai de novo e faz a mesma coisa, né? Eu não sei se você já tentou ajudar alguém, e sempre que você vai ajudar as pessoas, você tem que saber que nem sempre o resultado vai ser o que você espera. Mesmo assim, você não tem que deixar de procurar o bem das pessoas, né? Mas existem circunstâncias em que você vai ver isso acontecer. A pessoa, ela comete alguma coisa grave lá e a consequência é danosa, aí você ajuda a pessoa a se levantar e de repente a pessoa vai lá e faz de novo a mesma coisa. Então é como um cão que volta ao seu próprio vômito. Dessa forma é o tolo que repete a própria tolice, né? Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos, ou seja, alguém que acha que ele é alguma coisa? Mais ou menos assim, alguém que se julga sábio? Pois é, ele é um tolo. Há mais esperança para um tolo do que para ele. Uma pessoa que é sábia, ela tem a consciência de que, primeiro, ela não sabe tudo sobre tudo, não sabe tudo sobre aquele tema, né? Ele pode ser um especialista, mas o especialista não domina absolutamente tudo de área alguma. Então, a gente precisa entender que quanto mais você abre o seu entendimento, mais você vê o tanto que você não sabia. E aí você imagina que você sabe menos ainda do que você poderia conhecer, né? Na verdade, o conhecimento ele é praticamente infinito. Então, alguém que acha que sabe muito, que é um sábio, né, aos seus próprios olhos, porque o sábio ele deve ser considerado sábio por outros, né? É o que ele vai falar aqui em Provérbio 27, ó, no verso 2. Deixe que outros o louvem, e não sua própria boca, um estranho, e não você mesmo. Porque se você mesmo louva a você, você não é sábio, você é um tolo, né? Agora ele vai tratar a ideia do preguiçoso, tá? Então aqui ele vai falar assim, o preguiçoso diz, um leão está a caminho. Um leão está a caminho, um leão está no meio da rua, isso porque ele não quer sair de casa para trabalhar. Olha aí, então isso aqui está onde? A gente leu isso um dia desse, Provérbios 22, no verso 13, tá aqui, ó, né? O preguiçoso diz, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Então, quer dizer, ele usa a ideia do leão, né? Por exemplo, quem vai enfrentar um leão? Ninguém. Então, se ele argumenta que tem um leão, ou o leão está a caminho, olha para você ver, ele já está imaginando que um leão está indo ao encontro dele, um leão está no meio da rua. E aí, quer dizer, ninguém vai obrigar esse cara a sair de casa se tem um leão de fato, mas isso aí é só desculpa, é conversa fiada. Quantas pessoas, para se livrar das suas responsabilidades, eles fazem isso? Eles inventam questões que são absolutamente assim, compreensíveis. Ah, não, nesse caso realmente, né, realmente não dava para você ir. Mas a verdade é pura preguiça. A porta gira nas dobradiças. A porta vai para lá e para cá, né? O preguiçoso se vira na cama. Então, da mesma forma que as dobradiças de uma porta ficam indo para lá e para cá, o preguiçoso fica deitado lá, gira para cá, em vez de levantar e ir trabalhar. O preguiçoso põe a mão no prato. Isso é outro provérbio que
a gente viu também, está em Provérbios 19, 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca, né? Então vou abrir aqui para você que quiser fazer uma anotação. Provérbio 19, verso 24 aqui, ó, bem aqui embaixo. O preguiçoso põe a mão no prato, né? E lá em cima, e não quer ter o trabalho de levar a boca. Olha para você ver que preguiça, rapaz. Tem lógica não, até para comer o camarada tá com preguiça. Então você vê o nível, né? E aí o nível de preguiça que é. E aí eu chamo a atenção mais uma vez para os pais. Cuidado para você não formar um caráter preguiçoso nos seus filhos, tá? Ah, tadinho. Ah, o dia que você morrer, ele vai ter que se virar. E aí? Você preparou uma pessoa para enfrentar o mundo ou preparou uma pessoa para quando não tiver mais você, ele querer suicidar, porque a vida não faz mais sentido, porque ele não consegue mais se virar, né? Deixa seu filho passar por frustração, pelo amor de Deus, para de ficar passando a mão na cabeça. A frustração que eu falo não é maldade, tá? Presta atenção. Deixa o seu filho se frustrar com algumas coisas. Deixa ele saber que ele não pode tudo, que ele não é dono do mundo, que ele não está acima de todo mundo, que ele precisa entender que muitas coisas ele vai precisar conquistar, aprender a valorizar os presentes, né? Porque muitas vezes tem menino que está tão acostumado a ganhar presente e não fala nenhum obrigado para a pessoa. Só se os pais falavam, agradece meu filho. Ele precisa entender que as coisas têm valor, né? O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. E aí, a gente precisa entender isso aqui. O preguiçoso, ele não acha que ele é uma pessoa incompetente, ele não acha, pelo contrário, ele acha que ele é melhor do que os outros, tá? Então, o preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. E parte da preguiça tem uma relação com a soberba. Eu não vou me submeter a esse tipo de trabalho porque eu não mereço isso, eu sei fazer coisas melhores, mas ao invés dele levantar da cadeira, ele fica o quê? Da cama, ele fica rolando para a cama como uma dobradiça na porta, para lá e para cá, né? Vamos continuar aqui, outros provérbios. Quem se mete na discussão dos outros, né, é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Então o cachorro está passando, do nada, sossegado. Você vai lá e puxa a orelha do cachorro. O que você acha que vai acontecer? Você vai ser mordido. Ele vai reagir contra você. Assim é aquela pessoa que se mete na discussão dos outros, né? E aí é claro que ele não está falando no sentido de se meter para apaziguar, tá? Porque o próprio Jesus fala, bem-aventurados são os pacificadores. Quem são os pacificadores? Aquela turma do deixa disso, né? Sossega aí, não, releva, deixa isso para lá. Isso aí é bom. Agora, se meter na discussão é para entrar em confusão também, tá? Como louco que lança fogo, flecha e morte, flechas, né, no plural, como o louco que lança fogo, flechas e morte, ele está chamando aqui de louco essa pessoa, é uma comparação. Assim é aquele que engana o seu próximo e diz, eu fiz isso por brincadeira. Não, eu estava só brincando. Enganou seu próximo e diz, eu estava só brincando. Eu já vi casos de pessoas que foram fazer brincadeira enganando, fingindo que era um vagabundo, e ele chegou na porta de um carro, já vi um caso assim, era até uma notícia. Ele assustou o amigo dele, que era policial, como se fingindo que ele era de uma quadrilha, né, que ia assaltar, e o policial reagiu e acertou ele e morreu. Então, para e pensa para você ver o que é enganar o próximo como se fosse brincadeira. Depois que o próximo está irritado, depois que ele já falou um monte de coisa, né, que feriu, aí você vai falar com ele que é brincadeira? Né? Então, quer dizer, isso aqui não é a coisa que se faça. Sem lenha, o fogo se apaga. Isso é fato. O fogo precisa do combustível, que é a lenha. E não havendo difamador, cessa a discórdia, a confusão, né? Então, o difamador aqui é o que está dando lenha na fogueira, tá? O que o carvão é para as brasas, a lenha é para o fogo. O briguento é para acender uma discussão. Então, tem gente que gosta tanto de confusão que quando ele vê que a coisa não está pegando fogo, ele fala assim, vai lá, chama fulaninho, né? Ou seja, chama o briguento para ele botar fogo nesse negócio. Tem pessoa que é terrível, moço.
As palavras do difamador, olha, o difamador, se você tirar o difamador, acaba a discórdia, mas as palavras dele são comida fina, é gostoso ouvir o difamador, porque ele inventa uma história, ele cria todo um ambiente, vamos falar assim, né, de acordo com a fala dele, que é gostoso de ouvir. Então as palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Salomão já tinha falado desse provérbio aqui anteriormente, né? Esse provérbio é o verso 22. Deixa eu ver se eu lembro dele aqui. Achei aqui, ó. Fiz uma pesquisa, tá lá no 18. 18:8. Esse provérbio me chamou muita atenção. Porque as palavras de 18:8. Aqui, ó. Então, provérbio 18, verso 8. As palavras do difamador são comida fina e que desce para o mais interior do ventre. Ou seja, uma coisa que, se for olhar, é gostoso de ouvir, né? Mas ele vai levar o quê? Discórdia. Ele é uma pessoa que causa confusão, tá? Como vaso de barro coberto de prata, o barro não vale nada, mas está coberto de prata, você pensa que é um vaso de prata, você pensa que é um vaso bonito. Ele está todo esmaltado com prata, né? Vou falar assim. Mas é só uma camadinha de prata, ele não é prata, só parece, mas não é. Por dentro ele é barro. Assim são os lábios amorosos e um coração mau, e o coração mau. Ou seja, o coração é mau, mas você não consegue ver a maldade desse coração porque os lábios são amorosos. É o que está acontecendo no mundo hoje. A turma aí, a galera do ódio e do bem, né? Essa turma que tem ódio, tem sangue nos olhos, mas eles falam em amor. Tudo é amor, amor. E quando você denuncia o pecado deles, eles falam, não me julguem. Só Deus pode me julgar. Pois é, você não tem medo que Deus vai te julgar, não. Porque ele vai te julgar. E aí a coisa vai ficar feia, né? Para que Deus não venha te julgar lá naquele dia, te condenar, é que a gente está lá falando assim, olha, isso aí é pecado. Entende? Vamos lá. Mas é perfeito esse provérbio, né? Como um vaso de barro coberto de prata são os lábios amorosos, que falam só coisas doces, né? E um coração mau. É o que acontece com os falsos profetas, que também eles preferem falar mentiras que consolam do que falar a verdade que confronta. Então, os lábios amorosos, mas o coração deles são perversos, são malignos, né? Aí nós vamos agora para Provérbios 26, verso 24. Quem odeia dissimula com os lábios. Por isso que ele tem aqueles lábios, né, amorosos, mas tem ódio no coração. Dissimula com os lábios, você nem percebe direito. Mas no seu íntimo esconde a falsidade. A falsidade é algo muito, muito tremendo, né? É uma coisa terrível, porque a pessoa está sorrindo, ela está até te tratando bem, parece que é sua amiga, seu amigo, né? Te chama até de miga, né? Oi, miga. É desse jeito. E aí, mas na verdade, o ódio está no coração. Tem pessoas que esperam anos para poder consolidar uma vingança, por exemplo, e a pessoa nem percebe que está sendo ali, né, lisonjeada de forma sorrateira. Quando ele vier, essa pessoa falsa, né, que tem ódio no coração, com palavras doces, quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque ele tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta. Olha, ainda que o ódio se encubra com falsidade, parece que a solução parece que o coração dele não está com falsidade, não está com ódio porque está encoberto, né? Está encoberto. Deixa eu ver aqui, tinha uma anotação aqui sobre esse provérbio 26, o verso 25. Não é o 25, não. Veja bem, ainda que o ódio se encubra, ainda que seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quando ele cumprir aquilo que ele já tem lá no seu coração de essas abominações, né? Ou seja, coisas que eles têm tramado contra você. Quem abre uma cova acaba caindo nela, ou seja, quem planeja o mal para alguém vai acabar também fazendo esse mal
vir contra ele. É uma semeadura. Tá? Quem abre uma cova, está abrindo a cova não para ele, está abrindo a cova para outro, ou seja, está tramando morte. Tá? E a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Essa pessoa está rolando uma pedra para passar por cima de alguém, para esmagar alguém, para jogar sobre alguém. Mas ela vai rolar sobre a própria pessoa. Ou seja, de um certo modo, é a mesma lei do retorno, né? A Bíblia vai chamar isso aí vai dar uma ideia, a gente vai chamar, de acordo com os textos bíblicos, de lei da semeadura, né? Tudo que o homem semear, colherá, tá? A língua falsa odeia aqueles a quem engana. Então, quando alguém está enganando você, na verdade ele te odeia, tá? E a boca lisonjeira, o que é lisonjear? Elogiar é a causa de ruína. Ele não está falando que todo elogio é mal, tá? Tanto que ele está falando aqui, ó, a gente vai ver amanhã, se Deus quiser, deixe que outros o louvem, né? Aqui é um elogio, e não a sua própria boca, um estranho, e não você mesmo. Então ele não está dizendo que o elogio de todo ele é mal, mas ele está dizendo que pessoas falsas elogiam também com a intenção de ganhar território no seu coração, né? São pessoas dominadoras, são pessoas malignas, né? Pessoas que têm aqueles relacionamentos onde eles querem prender você dentro de um... Eu me esqueci como é que é o nome de uma pessoa que faz isso. O nome da pessoa não, o nome do distúrbio que essa pessoa tem, que ela gera esse tipo de coisa, esse tipo de sensação. Deixa eu ver se eu vou pesquisar aqui na internet. Deixa eu ver aqui que eu quero falar para vocês sobre isso. Eu vou achar agora, tá? Gente. Narcisismo. Achei. É o narcisismo. Quando a pessoa é narcisista, ela vai ter esse tipo de atitude exatamente como está aí no provérbio, tá? Ela vai elogiar você, ela vai te colocar lá em cima, tá? O narcisista vai te colocar. Obrigado, Oxai. O narcisista vai te colocar assim lá em cima. E aí, cuidado, porque muitas vezes as pessoas acham que só os homens são narcisistas. A mulher também é narcisista, tá, irmão? Isso é um problema do ser humano. E elas são pessoas indiferentes. Elas não estão nem preocupadas com a consequência se está te ferindo ou não. Primeiro, ela vai te colocar lá em cima, vai fazer você sentir a pessoa mais especial do mundo e aquela coisa toda. Mas, na verdade, é tudo isso aqui que o provérbio falou desde o verso 23, tá? Até o finalzinho. Então, o narcisista vai fazer você se achar lá em cima e que aquela pessoa é tudo para você, seja por amizade ou por relação, e depois ela vai te jogar lá embaixo e vai fazer você sentir que você é um nada, que você não vale nada. E aí vai entrar naquele ciclo, né? Depois ele vai fazer com que você pense que você entendeu errado e que você é o culpado de ter entendido errado, e depois vai voltar aquele ciclo até que você não aguenta, sai fora, e aí vai te vigiar, vai te perseguir, né? Vai acontecer que ele vai ficar atrás de você, ou ela vai ficar atrás de você te perseguindo, tentando te prejudicar de todas as formas possíveis, e aí até ele achar uma outra pessoa que vai ser uma vítima, porque ele não quer amar as pessoas, ele quebra o mandamento de amar o próximo, e está pouco preocupado se você está sofrendo ou não, se você teve perdas ou não financeiras ou emocionais e tudo mais. E aí, tudo isso está relacionado com o que o provérbio está nos orientando, olha para você ver, para a gente não cair nesses laços, tá? E aí, depois você vai precisar fazer o quê?
Irmão, uma pessoa, é só um conselho aqui, né? Eu não sou coach, não sou nada disso, não. Mas eu preciso deixar um conselho. Esse provérbio é aconselhamento. Percebeu que você foi vítima de um narcisismo, né? Aí eu tô falando para quem tá namorando, quem talvez ou tem um amigo, né? Não sei se pode nem chamar isso de amigo, não. Porque o narcisista, ele não é amigo da pessoa, embora a pessoa possa ser genuinamente amigo de alguém. É o que aconteceu com Jesus e Judas, por exemplo. Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo. Por isso que Jesus fala assim, amigo, né? Jesus chama ele de amigo. Então, no caso da pessoa que passou por um problema desse, você tem que literalmente desligar de todo tipo de conexão com a pessoa, tá? E aí, para que você venha se restaurar. Porque esse desligamento não precisa ser perpétuo, mas pelo menos temporário até que você se cure, porque acaba criando um vínculo de dependência absurda da pessoa narcisista, tá? E você precisa se desligar mesmo, orar e pedir a Deus para te curar de novo, restaurar a sua vontade de viver, porque você vai entrar em depressão depois de um caso desse, né? E aí você precisa pedir a Deus para restaurar a sua vontade de viver, porque o narcisista ele causa um dano muito grande na vítima, seja uma mulher ou seja um homem, o dano é implacável. Depois você desbloqueia, porque você não pode deixar também um rancor, né? Então a ideia do bloqueio não é por rancor, por ódio ou por mágoa, é de proteção. E aí depois você já percebeu que você está forte, espiritualmente, emocionalmente falando, né? Então você desbloqueia, porque você não pode se fechar absolutamente para a pessoa pro resto da vida. Afinal de contas, o narcisista também precisa de conhecer a Cristo, né? E aí você pode ser um canal até para poder levar palavras. Como que você vai levar essa palavra? Ele vai te procurar ou ela vai te procurar de novo para falar sobre os relacionamentos. Você fala de Deus. Nunca fale mais sobre relacionamentos entre vocês. Como se aquilo ali ainda existisse ou tivesse uma chama no seu coração sobre aquilo ali. Tá bom? É só um conselho que eu daria para alguma pessoa que passou na mão de uma pessoa narcisista. Tá bom? E aí, quem chegou depois não entendeu nada que eu falei, eu estou explicando um pouco sobre o contexto de alguém do Provérbios 26, do verso 23 até o finalzinho, tá bom? A gente vai encerrar aqui agora. Que Deus abençoe. Até amanhã, às 11h30. Se Deus permitir, a gente vai estar aqui com Provérbios 27, tá bom? Até mais. Deus te abençoe.